Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 4, conhecemos o poder que ela exercia sobre as 7 tribos e soubemos a respeito de sua controversa eternidade. Bilal é chamado para ir ao seu encontro e quando ficamos sozinhos com os restantes, fomos convidados a uma cerimônia na qual Mohammed foi morto. Mas nós fomos salvos por Bilal, que retornou bem na hora para nos buscar. Ela queria nos conhecer. Capítulo 5 – Viagem à morada de Ela. Para chegar a Kor, onde vivia a rainha, era preciso atravessar o pântano. Fomos acomodados cada um numa liteira, com Bilal e os guerreiros indo à frente. Léo piorou mal a viagem tinha começado. Ele ardia em febre e eu decidi que ele deveria tomar uma dose de quinino. Por precaução, Job e eu também tomamos. Era o único remédio que nós tínhamos para combater o mal dos pântanos. Enquanto isso, Bilal tentava nos animar. Em Kor, o clima é seco e agradável. Logo estaremos lá. No segundo dia de viagem, fui acordado com alguns gritos. Lá na frente da expedição, tinha acontecido um acidente. Um dos carregadores tinha sido picado por uma cobra e largou a liteira de Bilal, que caiu nas águas do pântano. Os homens discutiam para saber de quem era a culpa, mas ninguém fazia nada para salvar o velho, que se debatia naquelas águas lamacentas. "Afastem-se, seus tolos!" berrei eu, mergulhando para resgatar o pai, que estava todo sujo de lama. Bilal estava indignado com os guerreiros e agradecido a mim. Iam me deixar no pântano, seus animais! Se não fosse o estrangeiro, eu estaria morto agora! E pegando na minha mão, ele completou. Meu querido filho, você ganhou minha amizade. Conte comigo enquanto eu viver. O sol estava quase se pondo quando finalmente nós pisamos em terra firme. A bela Ustane, que não tinha os mesmos privilégios que nós, seguia a pé, junto da liteira do Léo, cuidando do meu filho de criação dia e noite, como a mais dedicada das enfermeiras. 2 dias depois, nós alcançamos a planície de Kor. Lá longe, nós vimos uma montanha com paredes verticais muito altas. Era uma verdadeira fortaleza feita pela natureza. É onde mora aquela que deve ser obedecida, disse Bilal. Que rainha do mundo teria um castelo mais seguro? E como é que nós vamos entrar lá? Não vejo passagem nenhuma, estranhei eu. Há uma passagem secreta. Você jamais encontraria sozinho. Um caminho calçado com pedras seguia pela planície por quilômetros até a morada de Ela. Parecia um canal, porque era cercado por muros também de pedra. Bilal nos contou que há muito tempo seus antepassados fizeram aquele canal para a água da chuva escoar. Kor ficava na cratera de um vulcão extinto. Atualmente havia um outro canal e eles utilizavam o antigo como estrada. Como é que uma civilização tão adiantada tinha desaparecido? Pensei eu. Os Amaharajar não me pareciam inteligentes o bastante para descender desse povo excepcional. Bom, enfim, deixei para investigar esse mistério mais tarde. No caminho,
Aquele vale arborizado abrigava grandes animais, búfalos, zebras, rinocerontes. Num certo momento, Bilal me disse: Desculpem, mas agora preciso vendar os olhos de vocês. Disse ele quando nos aproximamos da montanha. Claro, era para não vermos a passagem secreta. Até Ustani teve que tapar os olhos. Quando tiraram as nossas vendas, estávamos no meio da cratera do vulcão. Era gigantesca, com quilômetros de diâmetro. Nós fomos levados até os nossos aposentos, que ficavam numa caverna num dos cantos da cratera. Todos os aposentos eram iguais, com uma cama de pedra forrada com peles de leopardo e uma espécie de vaso ou banheira para que nos lavássemos. Eu continuava preocupado com Léo, que não havia melhorado, mas ainda assim senti um grande prazer em me lavar e vestir roupas limpas. Tinha acabado de me arrumar quando uma jovem afastou a cortina e fez um sinal para eu segui-la. Ela me levou até a sala de refeições, onde já tinha outras pessoas. Percebi naquele momento que todos daquele lugar eram surdos-mudos. Depois de comer, fui para junto de Léo, que estava com muita febre e alucinação. Bilal veio e avisou que a rainha queria me ver. Era uma honra que aquela que deve ser obedecida concedia a raras pessoas. Mas nessa altura, eu não estava muito interessado em conhecer aquela mulher. Por que é que tínhamos nos metido no meio da África? Jamais eu me perdoaria se essa estupidez custasse a vida do meu filho de criação. São ordens de ela! Disse Bilal vendo que eu estava hesitando. Quando estávamos saindo do quarto, eu vi, no chão, um objeto que provavelmente o Léo tinha deixado cair. Era o camafeu de Calícrates, que Léo tinha transformado num anel para levar sempre consigo. Peguei e coloquei no meu dedo para devolver ao meu filho logo depois. Fui conduzido por aqueles guardas surdos-mudos até os aposentos de Ela. Bilal ajoelhou-se quando eles nos deixaram a sós e mandou que eu fizesse o mesmo. Mas por que eu, um inglês, tinha que ficar de joelhos diante de uma mulher da África? Continuei em pé enquanto o velho rastejava. Então uma cortina se abriu e a criatura que apareceu no meio de véus tinha mãos claras, dedos longos e sua voz, muito harmoniosa, era falada num árabe perfeito. Por que esse medo todo estrangeiro? Haverá algo em mim tão assustador assim? É só sua beleza, majestade, respondi, disfarçando o medo. Então eu perdoo a sua mentira, porque ela é uma mentira muito lisonjeira. Percebendo também a presença de Bilal, ela mudou o tom de voz. Com muita dureza, mandou ele embora e avisou que no dia seguinte daria uma sentença contra os subordinados dele que tinham matado Mohammed. Bilal saiu rastejando e ela me convidou gentilmente para sentar ao seu lado. Estou farta de selvagens que rastejam aos meus pés. Como você se chama? Horácio, rainha. Horácio. H-O-R-A-C-I-O? Soletrou ela. Bonito nome. Então você conhece o nosso idioma? Eu estudei árabe durante muito tempo. Então quer dizer que o árabe ainda é falado? Ficou surpresa a rainha dos Amahajer, que começou a me fazer uma pergunta atrás da outra.
O Egito ainda existe? Quem é o faraó que governa? É alguém da Pérsia? É que eu estou aqui faz tanto tempo. Os persas já deixaram o Egito há 2000 anos, majestade. Depois deles, tiveram outros povos. Desculpe, mas como é que majestade conhece coisas tão antigas? Em vez de responder, ela fez novas perguntas. Ela estava muito interessada. Os gregos continuam a existir? E os hebreus ainda estão em Jerusalém? E aquele tal Messias que eles esperavam, ele chegou? Sim, majestade. A Grécia ainda existe, apesar de que está um pouco mudada. Os judeus deixaram Jerusalém e estão no mundo inteiro. O Messias chegou, sim. Chama-se Jesus. Quase metade da população da Terra segue os ensinamentos dele. Fiz uma pausa, prestando atenção à estranha reação dela às revelações que eu estava fazendo, e perguntei, intrigado: Jesus morreu faz quase 2000 anos. Ela me olhou como se quisesse penetrar dentro da minha alma. Há coisas que você não sabe, Horácio, disse ela suavemente. A vida é um eterno ciclo. Nascer, morrer, nascer outra vez. Isso se chama Ayesha. E esse é o meu verdadeiro nome. Sabe por que eu, mais bela que Helena de Troia e mais sábia que Salomão, continuo entre os selvagens? Porque eu espero o meu amado, o homem que aqui viveu, morreu e um dia voltará. Pode ser que demorem 5000 anos, ou que ele venha amanhã. Estarei aqui, esperando por ele.